Mateus, capítulo 7. As pessoas, muitas vezes, têm uma ideia errônea da obra de Deus. Nada começa com uma explosão, que começa com a explosão, de repente permanece. Eu não conheço nenhuma igreja que nasceu e permaneceu com uma explosão. Puf! Né? De repente, um pastor, um rapaz, uma moça, um senhor, uma senhora, converte, abre uma igreja e da noite para o dia, chega a 5.000 pessoas, faz grandes eventos, e aquilo é um pum, mas a duração daquela obra, ela realmente não permanece. Porque Deus não age dessa maneira. Jesus, o Senhor Jesus, Ele gastou 3 anos discipulando, trabalhando em 12 pessoas. E depois que Ele ressuscita, Ele passa 40 dias fazendo uma pós-graduação com eles, trabalhando com os seus discípulos, para que eles pudessem iniciar a igreja. Agora, se Jesus teve que gastar 3 anos fazendo uma base para edificar esse prédio, no qual eu e você fazemos parte, não sei em que andar estamos, talvez no penúltimo andar do prédio, ou talvez no último andar do prédio. E o ser humano? E o ser humano? As pessoas sempre me dizem, olha, começou uma igreja nova. Eu falei, espera 7 anos. Se aquela igreja permanecer depois do 7º ano, o seu fundamento é um fundamento sólido. Aí você dá mais 7 anos, 14, para consolidar a veracidade daquela obra. Você fala, por que 14, apóstolo? É a porção dobrada. Muitas vezes nós pensamos em porção dobrada só em manifestação de poder, de sinais, né? Grandes acontecimentos. Não. Jacó também pagou 14 anos de um preço para ter a esposa dele. É uma figura, uma linguagem figurativa também. Aconteceu literalmente. Você realmente tem a consolidação de um ministério. Quando eu digo ministério, é que vai permanecer. Nós temos que aceitar a Igreja Assembleia de Deus, a maior igreja do país. A Igreja Universal também é uma das grandes igrejas do país. Essas igrejas, principalmente a Assembleia de Deus, é uma igreja que vem crescendo durante os anos. Então, você vai ter aí a consolidação de uma igreja depois de 14 anos. O restante, você só observa, fala, muito bem, bonito, né? Que graça. Oh. Você vai confiar na igreja, naquele ministério. Você vai dar a sua alma, o seu espírito, o espírito dos seus filhos, o seu tempo, por uma casa sólida. Você pode brincar com as coisas materiais, mas você não pode brincar com as coisas espirituais. Mateus capítulo 7, verso 24.
Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu sua casa aonde, gente? Na rocha. Presta bem atenção no que eu vou dizer. O que você recebe no início, o que o homem recebe, você não, porque eu tenho certeza que você recebeu coisas boas. Mas o que o homem recebe no início da sua conversão, como valores e princípios, vai definir a qualidade de fundamento que a vida dele terá. Os ensinos que a pessoa recebe no início da sua vida cristã vai definir a qualidade de fundamento que ele vai edificar a sua vida. Se ele recebe fundamentos errados, se ele recebe fundamentos que não é genuinamente bíblico, se ele recebe ensinos que não é genuinamente bíblico, o seu fundamento vai ser confuso. A vida dele vai ser uma vida confusa espiritualmente. Ele nunca vai amadurecer. É o que o apóstolo diz, é uma pessoa, é uma criança, ele não amadurece nem espiritualmente, nem emocionalmente, ele é levado pelo vento, ele não tem fundamento sólido. E as pressões da vida, que a Bíblia diz aqui no verso seguinte, veja, caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa, porém, ela o que, gente? Não caiu, porque havia sido construída onde? Na rocha. Quando nós falamos que a pessoa tem que seguir todos aqueles ensinos, D1, D2, D3, fazer o curso do batismo, isso não é invenção doutrinária humana, é que nós sabemos, e o que a pessoa absorve no início, isso é igual à escolaridade. Se a sua primeira fase é ruim, toda a sua vida estudantil vai ser ruim. Poucas pessoas podem consertar no meio. Espiritualmente é mais sério ainda. Espiritualmente é muito mais sério. As pessoas falam, a fonte da vida não tem doutrina, porque na cabeça deles, doutrina é uso e costumes. Doutrinas, para eles, é preceito religioso. Doutrina para nós são os princípios da palavra, que solidificam o nosso fundamento, que define a nossa essência, que faz com que nós não sejamos homens e mulheres levados pelo vento. Você já percebeu que durante todos esses anos tem sempre novidades por aí, e todo mundo faz, e chegam para mim e falam, oh apóstolo, faz isso aqui também. Espera aí, calma. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós não precisamos de novidades, ainda que a novidade, dentro do caminho que Deus traçou para nós, nos traz um refrigério, e é bom, mas a novidade não pode ser fundamento. Você concorda comigo, amém ou não? Se a novidade for fundamento, quando ela acabar, acabou-se o fundamento. A novidade não pode ser o fundamento. A novidade pode acrescentar. Que maravilha, quando eu disse para você, vamos cantar essa música, porque eu gosto muito dela, estou cantando todo dia, mas lembrou muito da minha época de jovem, quando eu comecei a buscar. Muda-se a roupagem, mas permanece a essência, graças a Deus, porque aquilo que é de Deus nunca envelhece. Quem crê nisso, diga aleluia, né? Levanta suas duas mãos e libera essa profecia. O que vem do céu jamais envelhecerá, é novo a cada dia. Ninguém descobre uma forma nova. A fórmula que é nova todos os dias foi dada a Adão há tantos milhões de anos atrás. Ela muda a roupagem, mas a forma, a essência é a mesma. É a mesma. Então, o fundamento é o mesmo. Os valores são os mesmos. E eu quero exemplificar com você
sobre graça de Deus. O que é graça? Para mim, o primeiro fundamento bíblico se chama graça de Deus. Abre sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12, verso 9. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa. Que coisa maravilhosa. Pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Fraco. Então Deus fala sobre duas coisas que o homem precisa muito: graça e poder. Graça e poder. Ele disse para os apóstolos: fiquem em Jerusalém até que seja revestido do quê? Do poder do alto. Né? O que é graça? O que significa? Qual é o significado da palavra graça? O quê? Favor não? O presente não merecido. Né? E tem um verso na Bíblia que eu e você deveríamos falar todo dia. Não é questão religiosa, mas deveríamos falar, porque isso é uma verdade que eu e você necessitamos. Repita comigo bem alto. Enche o peito aí, fala. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Novas são. Levanta suas mãos, fala: novas são a cada manhã. Nós devemos trazer isso na nossa mente todos os dias. Misericórdia é fruto da graça. A graça gera misericórdia. A graça é o presente não merecido. Nenhuma igreja pode ser fundamentada se não for na graça de Deus. Porque Jacó, muito feliz nessa revelação, ele expressou: a casa de Deus é a porta dos céus. Betel, a casa de Deus, é a porta dos céus. Graça. O Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta. Você está cheio de poder. Você não pode ser um homem aos seus olhos forte. Você não pode ser um homem aos seus olhos justo. Você não pode ser um homem aos seus olhos íntegro, porque isto vai te levar, como o meu servo Jó foi induzido a sentir que a justiça, que a integridade que ele tinha era proveniente dos seus acertos, mas não são. Sua integridade, sua justiça é proveniente da minha graça, da minha misericórdia, da minha bondade. Quando eu disse para você que do 17 aos 20 eu ia e voltava, hoje eu sei por quê. Porque Deus queria edificar uma obra sobre a minha vida. Ele estava me mostrando, porque se eu tivesse desde os 17 anos ser um foguete íntegro, forte, talvez hoje eu não teria esse reconhecimento. Eu estou em pé, porque a misericórdia do Senhor renova a cada manhã. E quando você tem um entendimento assim, a experiência, você pode ensinar quem nasceu hoje. Quando a pessoa chega num D1, você ensina ele: você nasceu pela graça e pela misericórdia. Você não precisa ir lá fora para entender isso. Você nasceu pela graça e pela misericórdia. Aprenda no ensino, não aprenda com o pecado. Aprenda na obediência e não com a desobediência. Eu tive que aprender pela desobediência. Isso me custou anos, isso me custou saúde, isso me custou, muitas vezes, alguns valores que eu devia ter adquirido que eu não adquiri. Mas eu vi que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, é o primeiro fundamento. Porque tem um verso na Bíblia que é o menor, mas é o maior em profundidade. Deus é o quê? Amor.
Fala para um irmão que está do teu lado, fala, eu sei disso, sabe nada. Olha para ele, fala, Deus é amor. De novo, diz para ele, Deus é amor. Quando eu entendo que Deus é amor, os meus conceitos não vão gerar preconceitos. Vou repetir de novo. Quando eu entendo que Deus é amor, os meus conceitos não vão gerar preconceitos. Eu não vou olhar as pessoas com preconceitos que eu criei dentro de um conceito errado. Preconceito é fruto de um conceito errado. Quando eu tenho o conceito correto, o fundamento correto, eu estou em pé, eu vivo, eu preciso, ainda que eu chegue a ser a pessoa mais influente da terra, eu sou uma pessoa frágil, eu sou um vaso de barro. Se a graça de Deus não estiver sobre mim, eu quebro no primeiro instante. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo aí, diga amém, por favor. A partir desse momento, eu deixo de separar quem vai entrar no céu na minha visão. Esse entra, esse não entra. Não, esse é imundo, esse é puro, esse é... O Senhor fez isso com Pedro. Estava lá um Pedro, homem íntegro. Pedro, talvez ele fala, mereço o diploma de integridade, porque não faço nada errado. O Senhor meteu uma carne de porco. Era carne de porco? O que era? Carne de porco. Um pernil assado, cheiroso. Pedro olhou para o pernil e ia comer. Não posso. Deus falou, come, Pedro. Não. Quem que Pedro estava ensinando, irmão? Quem? Olha para o irmão que está perto de você. Quantas vezes eu já quis ensinar Deus, querido? Pedro estava ensinando Deus. Se eu não vou comer o que é impuro. Eu não sei quanto tempo demorou de diálogo. Porque a gente lê, a gente pensa que aquilo foi em segundos. Não. Não espere que a sua vida tenha uma trombada de carreta. Aprenda pelo ensino. Quem quer aprender pelo ensino aqui? Aprenda pelo ensino. Tem gente que bate no peito. Eu aprendi na paulada. Eu queria tanto ter aprendido no ensino. Viu, Mário? Eu queria tanto ter aprendido no ensino. Talvez hoje eu teria muito mais saúde. Talvez hoje eu seria muito melhor. Não queira. Aprenda. Tem um verso na Bíblia, eu queria que você achasse isso, que Deus fala pela maneira de nos olhar. Ele me guia pelo seu olhar. Quem quer ser guiado pelo olhar de Deus? Aprenda pelo olhar de Deus. Aprenda. Aprenda. Ninguém precisa sofrer além daquilo que o Senhor quer que você passe por aquele momento de aflição. Você não precisa esticar isto. A graça de Deus. Deus não estava falando para um Paulo que tinha aprendido no olhar. Não, então eu quero ser igual ao Paulo. Você pode ter a mesma unção de Paulo, aprendendo pelo olhar e não pelo sofrimento. Sofrimento não te garante o nível de unção, de autoridade que você vai alcançar. A cruz, sim. A cruz, sim. Que são duas coisas diferentes. Você sofre por cabeçadas. E você passa pela cruz, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Quem determina o período da cruz é Deus. Quem determina o período do sofrimento sou eu. É diferente, são duas coisas diferentes. O povo de Israel ficou rodeando um monte durante 40 anos e não entrou na terra. Não, porque Deus queria que eles ficassem rodeando. Pelo coração obstinado, eles não entraram. Demoraram 40 anos para gerar uma nova geração. Os filhos que não teriam os mesmos defeitos, esses entrariam. Esses morreram no deserto. Que o Senhor me livre e te livre de morrer no deserto. Quem está entendendo isso, diga amém, por favor. Que o Senhor nos livre. Que o Senhor nos livre. E esse reavivar é para consertar atalhos. É para que eu e você voltemos para a rota de Deus.
E a primeira é entender que tudo é pela graça.